Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que semanalmente nos acompanham em nosso podcast, aqui pelas redes sociais da nossa Diocese de Limeira. Hoje nós vamos celebrar o encerramento do ano litúrgico de 2023, com o 34º domingo do tempo comum, em que acontece a solenidade de Cristo Rei. O evangelho deste domingo é Mateus 25, versículos 31 a 46. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho que acabamos de ouvir, solenidade de Cristo Rei, nos faz assistir ao ato conclusivo da história humana, o juízo universal. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Versículos 31 a 33 do Evangelho. A primeira mensagem contida nesse Evangelho não é a forma ou o resultado do juízo, mas o fato de que haverá um juízo, que o mundo não vem do acaso e não acabará por acaso. Começou com a palavra de Deus: faça-se a luz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e terminará também com a palavra de Deus: vinde benditos, ou afastai-vos de mim, malditos. Em seu princípio, em seu final, está a ação livre e soberana de Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de tudo. Deus existe, nos criou e também um dia nos julgará. Isso é fato. Essa parábola do juízo final contém a verdade sobre o nosso destino último e o critério com o qual seremos julgados. E o critério são justamente as obras de misericórdia. São elas, obras de misericórdia, que tornam eterna nossa vida. No fim, é sobre as obras de misericórdia que seremos julgados. Será o critério para o nosso julgamento. E ser bom ou mal depende de nós. Jesus apenas separa as ovelhas do cabrito. Ele simplesmente separa. Ou seja, simplesmente respeita as consequências de nossas escolhas. Ser bom ou mal é uma opção que nós fazemos. A vida é o tempo das escolhas decisivas e eternas. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a história é
propedêutica da eternidade, isto é, a história prepara a nossa eternidade. Aqui, no tempo presente, na história, a história propedêutica da eternidade. De fato, tornamos-nos naquilo que escolhemos, tanto no bem como no mal. Por exemplo, se escolhemos pensar apenas, tão somente em nós mesmos, tornamos-nos egoístas, egocêntricos. Se escolhemos odiar, perseguir, tornamos-nos rancorosos. Mas, se ao contrário, escolhemos as coisas boas, se escolhemos Deus, vamos nos tornando dia após dia mais amáveis, mais sensíveis, mais atentos e solícitos ao sofrimento dos mais necessitados. Portanto, a decisão é nossa, é a nossa liberdade. A solenidade de hoje lembra-nos uma verdade fundamental. A maldade não pertence ao reino de Cristo. No mundo, infelizmente, há muitos sinais de que um outro reino, que não é o de Cristo, também quer imperar. Jesus passou a vida fazendo bem, Atos 10:38, lutando contra os males que oprimiam as pessoas. Em uma palavra, lutou para que fosse vencido o reino do maligno e para que triunfasse o reino de Deus. Sua própria ressurreição é sinal de que o reino da maldade não terá a última palavra, mas sim o reino de Deus. Essa é a nossa certeza absoluta, nossa fé. Por isso, com humildade, todos os dias, elevemos cheios de confiança o nosso olhar para Cristo. E a semelhança do ladrão arrependido, que estava ao lado de Cristo na cruz, supliquemos: Jesus, lembra-te de nós, quando entrares no teu reino. Enfim, que o juízo não seja para nós de condenação, mas de salvação, e possamos ser daquele grupo a quem Cristo dirá: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Amém. A todos a minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.